Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, mais uma aula de matemática e vamos iniciar fazendo a correção da avaliação diagnóstica da semana passada. Então, peguem os cadernos, lápis e borracha e vamos iniciar. Primeira questão. Um objeto que custa R$ 180 foi pago com cédulas de R$ 5 e de R$ 10. Se o número total de cédulas é 23, então necessariamente foi pago com... Temos aqui as alternativas e a resposta. Vamos identificar as cédulas de R$ 5 com a letra X e as cédulas de R$ 10 com a letra Y, igual a 180. Somando tudo vai dar 23 o total. Então, nós temos aqui um sistema de equação do primeiro grau, composto por duas equações. Como iremos resolver? Através do método da substituição. Vamos aqui escolher a equação mais simples para poder substituir. Então, nós vamos escolher aqui essa segunda equação. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar a letra X, certo? Coloca o sinal da igualdade, repete o 23, esse mais y vai passar para o outro lado da igualdade negativo. Então, já fizemos aqui, ó, já isolamos. Então, vamos substituir o x na primeira equação. Então, onde tiver o x aqui, ó, vamos colocar 23 menos y. Olha aqui, ó, substituir na primeira equação e agora vamos resolver. 5 vezes 23, 115. Mais com menos, menos. Então, 5 vezes y menos 5y. Mais 10y igual a 180. Feito isso, eu já resolvi aqui, certo? Mais com menos, menos. Conservo o sinal de maior valor, que no caso é o 10. Então, 10 menos 5 dá 5y. Repetir o 180, ele já está desse lado aqui da igualdade, então eu não mudo o sinal dele. Agora, o 115 que está positivo, ele vai passar para o outro lado o quê, ó? Negativo, certo? Feito isso, repetir o 5y, 180 menos 115, 65. Pronto, vamos encontrar o valor de y fazendo a divisão de 65 por 5, o valor de y, 13. Encontrei o valor de y, agora é só eu substituir ele aqui, ó, nessa equação. Então, x igual 23 menos 13, que é o valor de y, encontrei o valor de x, que é 10. Então, notas de R$ 10, 13, igual a 130. Notas de R$ 5, 10, 10 vezes 5, R$ 50. Então, totalizando, 130 mais 50, R$ 180. Então, foi pago com 10 notas de R$ 5. Letra A, tá? E 13 notas de R$ 10. Então, nós temos aí a resolução da primeira questão. Segunda questão. No estacionamento havia carros e motos, num total de 40 veículos e 140 rodas. Quantos carros e quantas motos havia no estacionamento? Então, nós temos aqui as alternativas. Vamos à resolução. Chamaremos de X para os carros e Y para as motos. Então, X mais Y igual a 40. 4x mais 2y igual a 140. Vamos voltar aqui. Ó, havia carros e motos. Sabemos que a questão das rodas, nos carros são 4 rodas e motos 2 rodas. Por isso que aqui colocamos 4x mais 2y igual a 140 o total de rodas, ok? Então, agora nós também vamos utilizar o método da substituição. Vamos escolher uma dessas duas equações, a mais simples, no caso, a primeira equação é a mais simples. Vamos isolar a letra X, ó, isolando a letra X. Repete o 40, esse mais Y vai passar para o outro lado o quê? Negativo. Pronto, já fizemos aqui, ó, já isolamos a letra X, ok? Agora, nós vamos substituir o X na segunda equação. Então, onde tiver o X, nós vamos colocar o quê? 40 menos Y. Então, aqui, ó, já substituí. 4 vezes 40 menos Y mais 2Y igual a 140. Vamos resolver?
4 vezes 40, 160. Mais com menos é menos. Então, 4 vezes y menos 4y. Mais 2y igual a 140. Feito isso, repeti aqui, ó, menos 4y mais 2y. Coloquei o sinal da igualdade. Repeti o 140. Esse 160 que está positivo vai passar para o outro lado da igualdade, o quê? Negativo. Vamos resolver aqui. Menos com mais é menos e conserva o sinal de maior valor. Então, aqui vai ficar 4 menos 2, menos 2y. Igual 160 menos 40, porque mais com menos subtrai e conserva o sinal de maior valor, no caso 160, menos 20. Nós sabemos o quê? Variável não pode ficar negativo. Então, o que a gente faz? Multiplica tudo por menos 1. E daí, todos os sinais vão mudar. Então, ficou 2y igual a 20. Para concluir, vamos fazer a divisão de 20 por 2. 20 dividido por 2 igual a 10. Encontramos aqui o valor de y, ok? Substituindo na outra função, então, nós temos aqui, ó, x igual 40 menos y. No lugar do y, nós vamos colocar o quê? 10. Então, x igual 40 menos 10, x igual a 30. Então, motos, 10, carros, 30. Quantos carros e quantas motos havia no estacionamento? Então, nós temos aqui, ó, alternativa B, 10 motos e 30 carros, ok? Terceira questão. A soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. E a diferença entre o triplo desse número x e número y é igual a 7. Sendo assim, é correto afirmar que o produto xy é igual a... Então, vamos resolver. Nós temos aqui as opções. A soma de um número x com o dobro de um número y. Então, nós temos aqui, ó, a soma de um número x mais o dobro do y, ok? Então, fizemos aqui, ó, a primeira equação. Voltando aqui, a diferença entre o triplo desse número x e número y é igual a 7. Então, tá aqui, ó, a diferença entre o triplo do número x menos y é igual a 7. Tem um sistema de equação do primeiro grau. Iremos resolver através do método da adição, ok? Então, vou escolher aqui a primeira equação e vou multiplicá-la por menos 3. Então, vamos lá. Menos 3 vezes y, menos 3. Acompanhe a setinha. Menos 3 vezes 2, menos 6. Igual. 3 vezes 7, 21. Menos com menos, mais. Ok? Agora, a segunda equação, ela permanece intacta. O menos 3 e o mais 3, nós anulamos, na verdade, certo? Ó, cortei eles. Menos com menos é mais, né? Você vai somar 6y mais y, mas conserva o sinal de menos. Então, 6y mais y, 7y. Igual, 21 mais 7, 28. Vocês podem ver que o número com a variável está negativo, isso não pode acontecer. O que a gente faz? Multiplica tudo por menos 1. Então, vai ficar 7y igual a menos 28. E para encontrar o valor de y, vamos fazer a divisão. Menos 28 dividido por 7 igual a menos 4. Encontramos o valor de y, que é menos 4. Vamos fazer a substituição na primeira equação, certo? Então, onde tiver o y aqui, ó, nós vamos colocar o quê? O menos 4. Então, x mais 2 vezes menos 4 igual a menos 7. X, 4 vezes 2, 8. Então, mais com menos é menos, ok? Igual a menos 7. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos isolar o x, colocar o sinal da igualdade, repetir aqui, ó, o menos 7. Esse menos 8 vai passar para o outro lado da igualdade, o quê? Positivo. Então, agora é só fazer a subtração, ó. Mais com menos, menos 8 menos 7, 1. Mas o que está pedindo a questão? A questão está pedindo, ó, sendo assim, é correto afirmar que o produto XY é igual a...
Então, vamos calcular o produto, né? Menos 4 vezes 1. Então, menos 4 vezes 1, menos 4. Então, menos 4 é a resposta. A alternativa correta, gente, ó, letra D. Quarta questão. O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala. Cada 4 centímetros equivalem a 5 centímetros. A representação ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real em metros do colégio? Vamos à resolução. A gente vai fazer uma regra de 3 simples, ó. 4 centímetros está para 5 metros, 10 centímetros está para x. Então, vamos fazer aquela multiplicação cruzada. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vou fazer 4 vezes x igual a 5 vezes 10, que é 50. Ok? Vamos isolar o x e fazer a divisão. 50 dividido por 4, 12,5 metros. Letra B. Quinta questão. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então, nós temos aqui uma regra de 3 simples, nós temos uma grandeza inversamente proporcional, que nós podemos observar aqui, ó, a quantidade de tempo e a quantidade de litros por minuto. Então, pela lógica, devemos saber que quanto maior for a vazão da torneira, menor é o tempo para encher. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, devemos montar a proporção invertendo um dos membros. Então, no caso aqui, ó, ao invés de colocarmos 5x igual a 16 sobre 20, nós vamos fazer o seguinte, ó. 5x é igual a 20 sobre 16, ok? Vamos fazer aí, ó, a regra de 3. Vamos fazer a multiplicação, né? Vamos fazer o produto dos meios, que é igual ao produto dos extremos. Então, 20 vezes x é igual a 5 vezes 16. Então, 20 vezes x, 20x. 5 vezes 16, 80. Então, para encontrar o valor de x, a gente vai dividir 80 por 20 e vamos encontrar o tempo, que é de 4 horas.